Olá, eu sou Vanessa Ores e começa agora o Ideias em Tese, um programa pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela Unicinos. A entrevistada de hoje é Morgana Domênica, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em Educação da Universidade. Olá, professora, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada, tudo bem. Professora, sua tese recebeu o seguinte título: Performatividade e Inclusão no Movimento Todos pela Educação. Por que a senhora decidiu, então, fazer essa pesquisa, professora? Na verdade, essa pesquisa ela é resultado de muitos anos de estudo, enfim, de inserção, tanto no meio acadêmico quanto na minha inserção profissional, né? Eu sou professora de educação básica há 20 anos, né? Quando terminei a tese, estava completando 20 anos de atuação na educação básica e desde 2007 atuo também no ensino superior. Então, essas discussões de políticas educacionais já vêm me acompanhando desde a graduação e no trabalho, no dia a dia na escola também. E como é que foi o desafio de falar sobre esse tema? Ele é um tema bastante trabalhado no meio da pesquisa? Bastante. Ele é um tema que hoje em dia ele é muito abordado por muitos pesquisadores em diferentes linhas de pesquisa na área da educação, né? A área da educação é um campo múltiplo, né? Onde diferentes concepções teóricas convivem e muitas linhas e concepções teóricas pesquisam esse tema das políticas educacionais, porque ele é um tema que faz diferença lá no trabalho da escola, no trabalho na academia, né? Tudo que a gente vivencia na escola está permeado pelas questões das políticas. Então, acho que é um tema importante, é um tema que não se esgota facilmente, ele é sempre necessário que seja discutido. E como é que ele foi recebido, então, pela tua linha de pesquisa no programa de pós-graduação em educação e também pelo orientador? A minha linha de pesquisa é uma linha mais voltada para a questão de formação de professores e currículo, né? Não é a linha de política educacional, a gente tem aqui na Unicinos também a linha de política, na qual aprendo muito, enfim, mas a linha da qual eu fiz parte durante o doutorado é essa linha mais voltada para currículo e formação de professores. E é uma linha muito acolhedora de diferentes temáticas, né? A minha professora orientadora, a professora Maura Corsini Lopes, na verdade já me orienta desde a graduação, né? Eu fui orientanda dela no TCC, na graduação, no mestrado também. Então já tem uma relação de longo tempo. Tem uma relação e, na verdade, a temática e a proposta da pesquisa foi construída também a partir desses estudos que eu já vinha fazendo com ela. Então foi uma relação muito tranquila, assim. Certo, professora. E quais foram os referenciais teóricos, então, utilizados pela senhora para ter como embasamento nessa pesquisa? Eu usei basicamente as pesquisas e discussões de um filósofo francês chamado Michel Foucault, que é um cara que, curiosamente, não escreveu sobre educação. Basicamente, ele escreveu muito mais análises sociais e filosóficas que nos ajudam a pensar a educação. E aí, conjugando com as ideias de Michel Foucault, eu usei um teórico que no Brasil está tendo uma importância muito grande nesse momento, que é Stephen Ball, que é um pesquisador londrino, que trabalha, então, com questões muito voltadas à formação de professores, às reconfigurações do trabalho docente, e ele usa também os estudos de Michel Foucault. Então, foi nesse casamento entre Foucault e Ball que eu organizei as pesquisas. De Michel Foucault, Foucault me serviu mais para pensar a metodologia da pesquisa, né? E Stephen Ball me forneceu alguns conceitos para operar na análise propriamente dita dos materiais, assim, foi basicamente essa interseção. Assim. E como é que a senhora chegou, professora, nesses autores? Eram autores já de conhecimento, enfim, durante a tua trajetória? Já tinha trabalhado com eles em outros momentos? Já. Com Foucault eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, né? Então, e além do trabalho no mestrado, eu participo de um grupo de estudos aqui na Unicinos, que é um grupo que acho que eu sou uma das pessoas que participa desde a fundação dele, em 2001, então são muitos anos já de estudos juntos, que é um grupo de estudos e pesquisa sobre inclusão. E nós usamos muito a teorização de Michel Foucault para pensar as nossas pesquisas nesse grupo também. Então, é um autor que já me acompanha há bastante tempo. Já o Stephen Ball, não. O Stephen Ball, ele foi necessário nesse olhar
que eu fiz para os materiais de pesquisa. Então, o BOL é um companheiro mais recente de estudos, assim, né? E como é que foi conciliar, professora, a tua vida de pesquisadora com a vida também da profissional, professora que está na sala de aula, né? Para poder separar até essa temática e conseguir, enfim, fazer uma boa análise. Isso não é uma coisa muito fácil, assim, né? Eu sempre digo que existem os prós e os contras, né? Eu acho que essa inserção na área já, essa experiência profissional, esse contato tanto com a educação básica quanto com os processos da academia, eu acho que ele ajuda muito a refinar o olhar, ele ajuda a ter diferentes perspectivas para olhar para a situação, mas realmente, assim, é necessário um certo distanciamento em algum momento para não misturar as coisas, né? E aí é só mesmo com muito estudo, assim, acho que embora eu tenha feito todo o doutorado trabalhando, foi necessário organizar um momento específico de estudo e para poder olhar com atenção para a pesquisa, né? E falando um pouquinho mais, então, professora, sobre o desafio de falar sobre esse tema, quer dizer, a gente vive um momento também aí de eleições, um momento que se fala muito sobre os desafios da educação. Como é que a senhora se vê também inserida, então, dentro desse tipo de discussão? Esse é um momento, como tu traz, né, esse momento eleitoral, esse é um momento em que a educação entra muito em pauta, né? As discussões são muitas, de diferentes pontos de vista, né? E eu acho que um dos grandes desafios, eu trabalho com formação de professores, né? É poder fazer essas discussões reverberarem lá na academia para que elas cheguem na escola. Eu acho que ainda na escola pouco se discute essas questões de política educacional. A escola, ela é um espaço onde as coisas acontecem com uma rapidez muito grande, os professores estão sempre muito envolvidos em muitas questões. Em todo o processo, realmente, acabam sendo engolidos por esse dia a dia, realmente. Exatamente. E aí parar para discutir, pensar, porque a gente precisa entender que tudo que nos engole lá no dia a dia vem dessa questão mais ampla, desse olhar para as políticas, para como a educação está sendo gerida no nosso país, né? Então tem que ter esse cuidado, acho que ele é sempre importante. Tá certo, professora. Bom, Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo, nós já voltamos.